Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a palavra do Senhor. É um privilégio poder meditar, poder compartilhar aquilo que Deus toca no nosso coração. Então, curve a sua cabeça só por um instante. Vamos pedir ao Senhor, através do Espírito Santo, que fale conosco. Senhor, mais uma vez, nós temos o privilégio, a alegria de podermos ler a Tua palavra e compartilhar, ó Deus, essas grandes bênçãos. Fala com cada um que está me ouvindo, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje de manhã, lá na nossa igreja, nós tivemos um culto maravilhoso, foi um culto de Santa Ceia, e a mensagem que foi ministrada é a batalha da intercessão, a luta que nós temos quando a gente passa a interceder, a orar, a clamar, o inimigo se levanta. Mas Deus nos dá as armas para lutarmos. Então nós vivemos em constante luta contra o inimigo. O inimigo das nossas vidas, Satanás, ele vem com tudo. Mas Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele nos dá as condições de resistir o inimigo, através da oração, do jejum, do louvor, da adoração e também usando as armas, que estão lá em Efésios 6, Deus nos dá as armas de luta que nós devemos enfrentar o inimigo. Então nós falamos isso, basicamente esse trecho, e nós lemos também lá em Daniel capítulo 10, que ele começou a orar e Deus deu uma revelação das coisas futuras, e ele viu uma grande batalha, uma grande luta pela frente que o povo de Israel iria enfrentar. E depois, por 3 semanas, ele ficou ali naquela agonia, chorando, jejuando, se privando de comer coisas saborosas, preocupado naquela visão. E Deus mandou a resposta através de um anjo, que foi detido por 3 semanas, por o príncipe da Pérsia, até que veio Miguel ajudá-lo. Gabriel, que estava sendo detido, foi ajudado por Miguel, e aí sim a mensagem chegou para Daniel. E essa mensagem era sobre uma grande luta, uma grande batalha que o próprio povo de Israel enfrentaria nos governos seguintes, medos e persas, depois a Grécia, mais tarde o Império Romano, e ele se estende até o final das coisas que ainda estão por vir. Deus revelou isso a Daniel. E a gente viu a postura de Daniel. Então ele se humilhou, prostrou, buscou a face do Senhor, para que ele tivesse entendimento sobre aquilo que estava sendo informado para ele. Claro que tão preciosa foi essa informação que foi registrado, nós temos esse livro registrado, e hoje nós podemos analisar, o capítulo 10, o 11, o 12 de Daniel, as coisas que já aconteceram. Então foi revelado para Daniel coisas que iriam acontecer, ele não viu acontecer, mas hoje a gente pode estudar e a gente vê que os reinos se levantaram, que as opressões contra o povo de Israel se levantaram e ainda está por vir algo que foi revelado lá. E aí Deus manda ele fechar o livro, selar o livro, porque as coisas estão para acontecer lá no futuro. E hoje nós estamos nesse futuro, além daquelas que já aconteceram. E nós podemos ver também na palavra de Deus muitas batalhas sendo travadas, muitas lutas sendo travadas. O inimigo se levantando em todo o tempo contra o povo de Israel, o povo escolhido, o povo separado. E hoje nós somos esse povo separado que enfrentamos também as mesmas lutas, porque o inimigo continua o mesmo. O inimigo das nossas almas, Satanás, que agiu contra o povo de Israel, levantando nações contra aquele povo, afrontando aquele povo, enfrentando também aquele povo, e Deus sempre, quando esse povo clamava, buscava a face do Senhor, implorava pelo Senhor, Deus agia, Deus lutava as suas batalhas. E o tema que eu coloquei para esta meditação é: deposite sua luta no altar de Deus. Cada um de nós temos uma luta. Temos que depositar, clamar, entregar, confiar e aguardar que Ele vai agir, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele tem todo o poder. Então deposite a sua luta no altar de Deus, seja qual for. Veja aí qual a luta que você está passando na área da saúde, na área familiar, na área financeira, talvez está desempregado, alguma coisa nessa circunstância que você pode entregar esta causa, orando, clamando, entregando, jejuando, e você vai ver aqui uma luta que é registrada aqui em Crônicas sobre Josafá. É uma passagem muito linda. Eu já falei muito sobre esta passagem. Todas as vezes que eu leio esta passagem, eu tento me colocar naquela batalha, eu tento me colocar naquela circunstância que Josafá se encontrou. Então, você vai meditar comigo, uma passagem conhecida, mas a gente sempre extrai coisas novas dessa passagem. E abra então a palavra de Deus lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, eu vou ler na versão corrigida.
Acompanha comigo essa leitura. Então, olha, o tema é: deposite a sua luta no altar de Deus. Isso é para você hoje. Nós vamos ler um trecho daquilo que aconteceu lá com o rei de Judá, Josafá, mas traga para você hoje as lutas que você está enfrentando. Portanto, como ele fez isso, ele depositou o problema dele no altar, ele buscou o Senhor, faça o mesmo. Deus deu soluções. A solução para ele pode dar soluções para nós também. Então acompanha, a leitura, 2 Crônicas, capítulo 20. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Zazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. A notícia chegou. Quantas notícias desagradáveis a gente recebe, né? Quantas notícias que a gente não espera, né? Que a gente se surpreende com aquilo que vem. E eu posso imaginar, quando essa mensagem chegou para ele: olha, vem contra ti uma grande multidão. Não é uma nação, são 3 nações, né, que se ajuntaram para pelejar contra o povo de Israel. Então o povo de Israel vivia em conflitos, vivia em batalhas, e por isso que precisava ter um rei temente a Deus, um rei que consultasse ao Senhor, um Deus que depositasse no altar do Senhor as suas lutas, os seus problemas, as suas aflições, as coisas que ele nem sabia o que iria fazer, ele depositava e pedia ao Senhor sabedoria. Então traga para você hoje, né? Você recebe hoje informações, notícias desagradáveis, como eu falei, às vezes pode ser até um resultado de um exame, ou uma notícia desagradável que alguém foi acidentado, ou alguém está no hospital, ou está desenganado, ou mesmo que alguém desapareceu, ou um assalto que aconteceu. Quantas coisas! Nós estamos numa capital tão grande como é São Paulo, e tantas coisas acontecem. Então nós não podemos de forma nenhuma nos distanciarmos desse Deus tão maravilhoso que cuida de nós. Por isso, juntos, ligados com o Senhor, nós podemos, no momento da luta, no problema da notícia terrível, depositar a nossa fé e a nossa confiança no altar do Senhor. Então, essa grande multidão vinha contra ele. 3 grandes nações vieram contra o povo de Israel. Era uma luta desigual, né? Não era proporcional, não estava equilibrado. Um exército contra o outro exército. Temos que traçar estratégias para como nós vamos enfrentar, né? Ou neutralizar a força do inimigo. Mas 3 exércitos, uma grande multidão, foi a expressão que o mensageiro trouxe para Josafá. A ponto que no versículo 3 está aqui, ó: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Não é só as pessoas que estão mais próximas de mim, né, que eu vou, né, ou a minha família, que eu vou jejuar. Não, em todo o Judá, toda a tribo de Judá, toda a nação que ele reinava, né, ele estava ali convocando para jejuar. E ele teve medo. Meu irmão, é comum. Nós somos seres humanos, temos as nossas fraquezas, as nossas falhas. Mediante uma notícia, a gente pode se abalar. Podemos sim, a gente fica abalado às vezes. Mas ele, além de temer, né, que é normal, que é natural, essa reação do ser humano, ele apregou um jejum, ele foi buscar ao Senhor. E no versículo 4 ele disse assim: e Judá, a tribo de Judá, se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé da congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Então ele convocou um jejum para toda a nação. As cidades vieram todos para Jerusalém, para ir na casa do Senhor, no templo do Senhor, onde estava erguido em Jerusalém, diante do pátio novo, do pátio, para clamar, para apresentar a causa, para depositar aquela grande luta daquela grande multidão no altar do Senhor. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente tenta, pensa daqui, pensa de lá, analisa de uma forma, tenta dar uma saída de outra forma, e a gente às vezes não tem nenhuma luz no final do túnel.
Mas nós temos um Deus que conhece tudo, ele conhece o túnel todo, ele conhece o final do túnel e além do túnel, ele sabe todas as coisas. Então nós nunca estaremos desamparados. Por isso que eu falo aqui, deposite a sua luta no altar do Senhor. Como depositar, pastor? Nós vamos pegar alguns exemplos que Josafá fez. Ele convocou, colocou um jejum. O jejum é uma das armas poderosas que você pode usar para vencer a provação, vencer a luta, vencer as dificuldades, né? Vencer os inimigos que se levantam contra você. Então ele colocou todo mundo para jejuar e entraram na casa do Senhor a buscar o Senhor, pedindo socorro para o Senhor. Você e eu podemos pedir socorro a qualquer momento para Deus. E o Senhor, ele nos ouve, ele está 24 horas por dia à disposição, com seus ouvidos abertos, atentos ao seu clamor, à minha súplica também. Então nós não temos assim horário marcado, olha, o problema aconteceu agora, mas só amanhã cedo que eu vou poder entrar na presença de Deus. Qualquer hora da noite, da madrugada, do dia, da tarde, você pode entrar na presença do Senhor, depositar, né, aquilo que está te afligindo. Foi o que Josafá fez, e não só ele, fez o povo também assumir com ele esta grande luta. Todos nós vamos trabalhar juntos, todos nós vamos clamar ao Senhor juntos, todos nós vamos ter também esta vitória juntos. Porque não só eu, rei, que vou resolver a situação, todo o povo esteve envolvido. Então envolva as pessoas que estão ao teu lado. Às vezes vem uma luta para a família e o pai de família que cai sempre a responsabilidade, ou o pai ou a mãe que às vezes é a provedora do lar, e ele tem que resolver o problema, mas compartilhe isso com a sua família. Ah, mas o meu filho é pequeno. Com um jeitinho, fale com ele, porque a oração de uma criança tem um poder extraordinário. Sabe por que ela tem um poder extraordinário? Porque ela é inocente, ela fala de coração. Às vezes a gente fala de uma forma polida, né? Uma máscara na frente para não demonstrar isso, aquilo, até hipócritas muitas vezes nós somos. Mas perante Deus não há hipocrisia, não há máscara. Perante Deus temos que ser como uma criança humilde e sincera. Então, tem lá um problema, você que é pai de família, mãe de família, que está lá com dificuldade de resolver, e às vezes você nem dorme por causa disso, é uma grande luta que você está enfrentando, chame a família, participe a cada um deles de uma forma, claro, se a criança, prepare a criança para mostrar, olha, papai precisa da oração, vamos orar juntos. E aí, com certeza, a família unida orando. Se você tem a família cristã, né, também a igreja que está lá junto com você, é muito comum nós compartilharmos as nossas lutas e toda a igreja se mobiliza em oração. Coisa gostosa é saber que nesta batalha nós não estamos sozinhos. Então, é muito bom a gente ler na palavra e tirar da palavra o que eles fizeram no passado. Deu certo? Deu certo. Você vai ver que nessa batalha Deus pelejou por eles. E se deu certo para eles, e se o meu Deus é o mesmo que era o Deus deles naquela época, então vai dar certo para nós também. Vamos fazer exatamente o que eles fizeram. Vamos confiar como eles confiaram. Vamos orar como eles oraram. Vamos jejuar como eles jejuaram. E aí a vitória com certeza virá, porque o Deus é o mesmo, né? Ontem, hoje e eternamente será. Então, versículo 5, e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor diante do pátio novo. Versículo 6, e disse, Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Você percebe como que ele chega perante o Senhor? Ele chega reconhecendo a soberania de Deus. Também depois ele menciona a aliança que Deus havia feito com Abraão, que havia saído da terra, da sua parentela, para uma terra distante, onde ele seria peregrino, para que a sua quarta descendência, quarta geração, entrasse, e eles estavam já dentro. Então ele destaca, né, nesta oração a soberania de Deus, a aliança que Deus tinha feito com Israel,
E agora ele vai continuar a sua oração, mas veja a forma com que ele se apresenta. Meu irmão, às vezes é muito comum, né, mediante uma grande notícia, olha, vem contra ti uma grande multidão para destruir você. São 3 nações. Primeira coisa, a gente já se apavora, já, ai meu Deus, tira os cabelos, já se apavora, já clama a Deus, já se desespera. Claro, ele teve medo, é natural essa reação. Mas ele convocou todo mundo, pegaram a mesma fé, o mesmo propósito, com o mesmo espírito de clamor, oraram perante o Senhor. E ele chega perante Deus, né, reconhecendo a soberania, o poder de Deus. É dessa forma que nós podemos aprender com Josafá, de chegarmos perante o Senhor, reconhecendo a soberania, o poder, a majestade, a grandiosidade de Deus, a soberania que ele tem para resolver qualquer coisa. Então aí Deus se agrada quando você reconhece, né? Não chega já pedindo, já se desabafando perante o Senhor. Você vai ter o tempo para isso. Mas chegue perante esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que tem todo o poder, com humildade, reconhecendo quem somos nós, o que é o nosso problema perante Ele, que é soberano. Então, ele destacou aqui, nessa oração, a soberania de Deus, versículo 6, e a aliança de Deus com Israel, versículo 7 ao 9. E agora ele vai falar o tamanho da injustiça do problema. Ele vai contar o problema. Agora sim, esse Deus soberano que está me ouvindo, que tem todo o poder, que tem aliança, tem compromisso conosco. E Deus tem compromisso com você e comigo. Você que já recebeu Jesus no teu coração como Senhor e Salvador, esse Jesus está presente nesse momento que você precisa. É nesse momento que você pode, então, declarar para Ele as injustiças, as perseguições, as dores, as lutas que você está enfrentando e depositar no altar do Senhor. Então, ele continua agora, no versículo 7. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel e não a destes a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Eu tinha lido isso, mas só para salientar. Como é bom ir para a casa do Senhor, como é bom ter comunhão com os irmãos. Ali, a presença do Senhor habita ali, a palavra é pregada e a bênção é ordenada. Então, quando a gente entra na casa do Senhor, nós sabemos que a presença do Senhor está ali, que a glória do Senhor é manifestada em nosso meio, que o Espírito Santo trata com cada um de nós. Eu sempre falo, olha, cada um que entra aqui não pode sair da mesma forma que entrou, não pode. A pessoa entra triste, entra enfermo, entra sobrecarregado, preocupado, ela tem que entregar esse problema no altar do Senhor e sair dali aliviado, sair dali fortalecido, sair dali esperançoso que Deus ouviu o nosso clamor. E é isso que nós fazemos na igreja. Por isso a importância de você estar conosco na igreja, estar firme conosco, a fidelidade. E ele fala aqui, olha, a casa do Senhor, que foi estabelecida lá em Jerusalém, era exatamente para isso. Quando vier peste, né, como ele fala aqui, peste, fome, né, é lá que nós vamos buscar o Senhor, né? Lutas como eles estariam enfrentando, que é 3 exércitos, 3 nações contra eles. E no versículo 10, agora pois, eis que os filhos, agora ele vai, né, como eu falei aqui, ele vai falar o tamanho da injustiça, como era desproporcional a luta que ele tinha que enfrentar. Israel enfrentava lutas constantes, né? E eu creio que muitos outros reis consultavam a Deus antes de sair para a batalha, como Davi fazia muito isso. E agora Josafá está também consultando a Deus, porque é injusto isso que está acontecendo. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Quando Israel saiu, ele teve que passar, teve que guerrear com algumas nações. E dessas nações eles se desviaram, eles não confrontaram essas nações. Porque sabiam, né, as nações, os cananeus, sabiam que o povo de Israel tinha saído do Egito com um propósito, de tomar uma terra, que era a terra de Canaã. Então eles se desviaram dessas 3 nações naquela oportunidade, há muitos anos atrás. Nós estamos falando agora aqui de mais de 400 anos depois desses acontecimentos, muito mais de 400 anos depois. E aí nós vamos ver aqui
a continuidade dessa súplica, dessa oração. Então a desproporcionalidade foi colocada. Isso que você pode falar, Senhor, não está sendo justo, olha, eu estou sendo perseguido, estão mentindo a meu respeito, estão caluniando sobre mim, levantaram um falso testemunho, é desproporção, você é um servo de Deus, você não falou aquilo, torceram a palavra que você falou, falaram coisas que você não disse. Você pode apresentar, derramar-se perante o Senhor, coloca essa luta, coloca esse problema no altar do Senhor. Creia que Deus, que é justo, Ele vai julgar a sua causa. Deixa Ele julgar. Não peça vingança. A vingança pertence a Ele. Mas entregue, clame e coloque aquilo que você está sentindo. Expresse-se perante o Senhor. Versículo 11. Eis que nos dão pago. Nós não brigamos com eles há tantos anos atrás, agora eles nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Então, nós poupamos naquela oportunidade que saímos do Egito, não brigamos contra eles, e agora, olha o pago que eles nos dão. Eles se reúnem para lutar contra nós, que nós não estamos em guerra contra eles. Deixamos eles quietinhos lá. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Olha aqui a justiça de Deus. O Senhor é justo. Porventura os não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Olha, nós não temos a mínima ideia, nós não temos forças, não temos condições humanas para enfrentar. É bem isso, né? Senhor, eu estou sem força de orar, estou sem força de ler a palavra, o problema não sai da minha cabeça, eu durmo com problema, levanto com problema. A gente faz isso porque se esquece de entregar o problema, não é? E a gente carrega o problema é meu, eu tenho que levar esse problema. Então entregue, meu irmão, a justiça é do Senhor, é Ele que carrega o seu fardo. E então entregue, deposite no altar do Senhor esta luta, esse problema, este fardo que você está carregando. Olha, não há força em nós, né, perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazemos. Porém, confiança, os nossos olhos estão postos em ti. O Senhor é soberano, o Senhor é poderoso, o Senhor sabe o que vai acontecer, sabe como solucionar. Então nós estamos confiando. E versículo 3, e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Você prestou atenção que eu falei agora há pouco? O importante é você, pai, mãe, que está carregando um problema, às vezes você quer blindar a família, claro que tem formas de colocar, não é sobrecarregar com problemas, mas de uma forma fala, vamos orar juntos, vamos colocar essa causa, o papai está passando uma dificuldade lá no trabalho, a mamãe também, olha, tem uma pessoa enferma, né? O papai não está bem de saúde, ou a mamãe, qualquer um, coloque de uma forma que a criança vai entender e vai orar. Você viu aqui? Todo Judá estava em pé perante o Senhor, lá na casa do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Todo mundo foi, todo mundo foi convocado. Josafá não falou, só os guerreiros venham aqui que nós vamos jejuar e porque nós vamos ter que enfrentar essa batalha. Não, ele chamou todo mundo. Por quê? As famílias que estavam ali, os seus guerreiros estavam sendo representados ali. Então eu vou orar com muito fervor porque o meu marido vai sair a peleja. O meu filho, que já tem idade adulta para sair no exército, ele vai à peleja. Você pode entender que clamor foi esse? Eles absorveram o problema como um todo, né? Eu estou nesse problema, a minha família está envolvida, né? A pessoa que eu amo vai à frente e nós não temos chance por nós mesmos. Então todos se colocaram na mesma situação. Isso é problema do rei. Deixa o rei resolver. Não, o rei está à frente da nossa nação. A nossa nação é a nossa família também. Então, todos estavam envolvidos no problema. Então, envolva a igreja, peça oração, como nós temos feito, graças a Deus, temos mobilizado a igreja para orarmos uns pelos outros, né? Então, é isso que nós devemos fazer, é isso que nós devemos extrair dessa passagem tão conhecida. E versículo 14, então, olha aí, não clamaram, não se humilharam, não confiaram no Senhor, Deus ele vai ficar indiferente? Não, de forma alguma, ele vai responder. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf. Asaf foi, na época de Davi, um grande compositor musical, ele era um profeta musical, ele, de fato, ele cuidava do louvor. E agora, da tribo dele,
veio lá alguém que a gente pouco ouve falar, Jaaziel, que também era da descendente de Levi, descendente de Asaf, né? Então, olha só, Asaf foi um grande cultuador a Deus, fez muita gente, né, através do trabalho que ele tinha no templo, na casa do Senhor, levava o povo a louvar a Deus. Então, Deus levantou alguém que louvava, alguém que estava envolvido no ministério de louvor. Olha como é importante louvar ao Senhor. Então ele fala, esse Jaaziel disse, versículo 15, dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém e tu, ó rei Josafá. Todo mundo aqui, ó, dá ouvidos, ouça o que Deus revelou para mim. Assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Você depositou no altar do Senhor? Descanse, não é mais você que vai resolver. Ah, mas então eu vou ficar sem fazer nada? Não, Deus vai te mostrar como resolver. Ele vai abrir a sua mente, vai te dar estratégias, ou ele vai falar, espera, não faça nada. Eu vou fazer as coisas. Eu vou colocar as pessoas para fazer por você. Já aconteceu comigo isso, com você também, eu creio, né? Você depositou o problema, estava fora das suas possibilidades. Senhor, não sei nem onde começar. Você orou, veio a paz, né? Você está sem a resposta do problema, mas a paz veio no seu coração. Como dizendo, você entregou? Deus fala, deixa que eu cuido, eu vou resolver. E às vezes ele coloca pessoas que você nem imaginava que elas poderiam estar envolvidas nesse assunto até para te dar a solução. Esse Deus é maravilhoso, ele, né, é um Deus criativo, ele tem formas e formas de resolver a nossa questão. Basta o quê? Confiarmos. Mas você viu aqui, todos clamavam, todos se envolveram. Todos jejuaram, todos assumiram a responsabilidade que era de um líder, como se fosse de todo o povo. E olha que coisa importante. Aí Deus levanta alguém e fala, não temas, não se preocupe, não vos assusteis por causa dessa grande multidão, né, que vem contra vocês, esse grande problema. A peleja não é vossa, senão de Deus. Ou seja, Deus tomou para si a responsabilidade. Oh, que alívio! Oxa, quando eu oro, você ora, e Deus toca no coração, fique tranquilo, eu vou resolver isso para você. Você não tem a mínima ideia do que ele vai fazer, mas a paz entra no seu coração e fala, puxa, como valeu esta oração sincera, porque Deus tirou aquele peso, aquela preocupação, aquele estresse, entreguei. Aí você vai aguardar como ele vai resolver. Como é que ele resolveu essa luta lá para Josafá? Dando sequência no 16. As instruções ainda, né, do profeta, falando àquele povo. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Deus até dá estratégia, né? Eles vão vir por aquele lugar e vocês vão descer contra eles. E os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estai de pé e vede a salvação. Né? A salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Veja uma coisa, Deus fala duas coisas importantes. Fica tranquilo, essa peleja não é de vocês, é minha. Parai, vede. Mas ele dá outra ordem, vai também, não é? Ele fala assim, olha, nesta peleja não tereis que pelejar, está em pé e vede a salvação do Senhor que dará para convosco. Não fica assustado, mas vocês vão, né? Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Então, Deus já sabia o que ia fazer. O inimigo Deus ia cuidar, mas vocês têm que fazer a parte, vocês vão até lá. Eles tinham que ver quem ia agir, eles tinham que ver que Deus tinha que fazer. Ah, fica parado, vou ficar em casa, não vou sair lá da minha tenda, né, do meu conforto, da minha casa, deixa Deus. Não, você vai lá porque você vai ver o que eu vou fazer. Meu irmão, quando a gente põe a confiança no Senhor, até como eu falei, é desproporcional a luta, é uma multidão perante de uma minoria. Mas ele mandou eu ir, eu vou lá. Ah, mas eu não vou porque eu vou ser derrotado. Ele mandou ir, vai. Vai com confiança, vai na certeza que ele já está cuidando da tua causa. Deposite no altar do Senhor a sua luta, o seu problema, a sua aflição e deixa Deus resolver. Então, eles fizeram isso. Versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Além de eles estarem reunidos, jejuando, se prostraram perante o Senhor, adorando o Senhor. Quer mover o coração de Deus?
se humilhe perante o Senhor, se proste perante o Senhor, adore ao Senhor. No meio da luta, né? É o sacrifício de louvor. No meio da luta eu não tenho vontade de ler, nem de orar, muito menos de louvar. Muitas vezes a gente pensa assim, não é? Mas no meio da luta é um desafio para nós, é um desafio. Ler essa passagem e falar, puxa, para fazer isso é um grande desafio. É um grande desafio, sim. Mas aqui está a receita da vitória. Então, é uma receita. Se eu cumprir essa receita, como ele teve a vitória virá para mim. Basta a gente cumprir a risca a receita, né? Quando você vai fazer um bolo, você vai lá e cumpre a receita. Se você fugir da receita, pode dar errado. O bolo não cresceu, porque você não colocou o fermento, ou colocou muita farinha, ou muito óleo, sei lá. Você fez o ingrediente errado, não cumpriu a receita. Pode dar errado, né? Mas se nós cumprirmos a receita que Josafá recebeu do Senhor para fazer, a vitória que ele teve nós teremos também. Então, versículo 19. E levantaram-se os levitas, né, os que serviam na casa do Senhor. A tribo de Levi era aquela que estava separada por Deus para trabalhar no templo, né, para fazer as coisas, cuidar da casa do Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Muito alta. Eu vejo assim, essa voz muito alta é com muito ânimo, com muita força, com muita confiança. Eu não vou louvar a Deus baixinho, porque eu estou tímido, eu estou já derrotado. Não! Se o profeta falou que essa peleja não é nossa, é de Deus, vamos glorificar esse Deus aí, porque já temos que agradecer antecipadamente. Esse comportamento de voz muito alta denota para mim a confiança daquele que iria à frente das suas batalhas. Você pode pegar também essa dica? Louve a Deus com alegria, com regozijo. Ah, eu não tenho a vitória, mas eu vou ter, eu vou louvar, porque esse louvor é para Deus. E ele recebe os louvores, né? Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, como a palavra fala. Versículo 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crede no Senhor, você vai estar seguro. Crede no profeta que Deus levantou agora para falar que essa peleja não é nossa, é dele. E nós vamos estar seguros, porque estamos em obediência à palavra de Deus. Versículo 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Que coisa mais louca que Josafá fez. A confiança era tanta, o louvor que eles tinham falado em voz audível, bem alta, era tão forte no coração deles que vocês vão na frente. Vocês estão louvando com todo esse ânimo, com todo esse ímpeto, vocês louvores e adoradores, vocês vão na frente. Porque esse ânimo que vocês estão passando nesse momento para todo mundo, tem que passar na frente dos que estão armados. Olha que desafio. E os que louvaram, pode deixar que a gente vai continuar louvando. O nosso fervor é o mesmo. Não é porque a gente estava aqui na casa do Senhor louvando, que agora nós vamos recuar mediante essa grande responsabilidade. Não, nós vamos na frente. Nós vamos na frente. Meu irmão, é dessa postura que Deus espera a confiança. Se Deus falou com você, tocou no seu coração, uma palavra fala, confronta, tenha confiança que Deus cumpre aquilo que prometeu. Ele prometeu que nós seríamos vitoriosos, então vamos lá. E aqueles que então louvavam a Deus foram na frente, né? E os armados, que tinham a espada, lanças, né, escudos, estavam atrás. Que coisa linda que a gente aprende com isso. O louvor liberta, o louvor quebra barreiras, o louvor destrói o inimigo. Versículo 22. E ao tempo em que começaram com júbilo, né? Júbilo, alegria e louvor, com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. O Senhor tratou de arrumar uma confusão no meio daquelas três nações, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. Duas nações foram contra uma e exterminaram. E acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram-se uns contra os outros a destruir-se. Que coisa mais absurda que eles fizeram. Eles estavam os três prontos para destruir Israel. Daqui a pouco, dois se ajuntam e destroem um lá. E acabou de destruir aquele lá, ficaram só duas. Essas duas nações começaram a se destruir umas às outras. Todos morreram. É o que Deus fez. Turbou
o campo do inimigo. Versículo 24. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra e nenhum escapou. Todos se mataram. Deus não falou que essa luta não é de vocês, é minha? E eles confiaram, eles depositaram plenamente a confiança, e então Deus pôde pelejar. Se eles falassem assim, não, deixa que a gente, Deus, eu vou dar uma mãozinha, uma parte do exército pode ajudar a destruir, não, é para cumprir, começa a louvar, deixa Deus agir, Deus agiu. Muitas vezes a gente quer pegar parte do problema, e pior que a parte do problema que a gente pega, nunca a gente vai ter a certeza que vai resolver totalmente. A gente acha que pode, não, eu domino esse assunto, e não consulta Deus. Deus deixa você, eu, pelas nossas forças. E aí a gente quebra a cara, fala, por que eu não consultei a Deus? Por que eu não depositei esse problema no altar de Deus? Deus nos dá o livre-arbítrio. Você tem e eu, nós temos a livre escolha. A livre escolha. Versículo 25. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos. Era muito comum, depois de uma grande batalha, uma batalha de confronto, quando um povo saía para guerrear contra o povo, às vezes ele caminhava por dias, talvez por semanas, e eles levavam provisões, levavam roupas, levavam pertences, os armamentos, tudo aquilo é para uma longa viagem, levavam acampamentos. E então quando um povo era derrotado pelo outro povo, era comum aquele povo que derrotou o povo que agora está exterminado, ir lá e saquear tudo que sobrou, né? Tinha mantimentos, tinha armamento, tinha roupas, tinha até joias que eles, né, levavam, saqueavam, e eles tiveram então essa oportunidade. Deus pelejou e agora ainda eu posso ir lá e tirar os despojos, aquilo que sobrou, aquilo que eles, claro, não vão usar porque todos estão mortos. Então, olha lá, e vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos e acharam eles fazenda e cadáveres em abundância, como também os objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Por aí a gente pode entender o tamanho daquela multidão. 3 dias eles estavam só saqueando, eles não estavam lutando. Imagina se eles estivessem lutando. Acho que no primeiro dia eles já seriam, pela força do braço deles, exterminados. Mas como Deus ouviu o clamor, a súplica, o jejum e a oração de toda a nação, eles tiveram 3 dias para saquear. Vou lá, pego, levo embora. Vou lá, pego, levo embora. E era muito despojo, porque era muito grande aquela multidão. E no 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com alaúdes e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. Então, você recebeu a vitória, meu irmão, o que você tem que fazer? Olha aqui a receita. Vai agradecer, vai à casa do Senhor, vai agradecer, vai dar o teu testemunho. Você ora, a igreja apresenta a tua causa, a igreja jejua para aquele motivo, a igreja ora, nós temos irmãos que se prostram de madrugada, nós fazemos isso, levantamos de madrugada para orar, mediante aquele problema que foi apresentado. E agora você recebeu a solução, o que nós vamos fazer? Qual a receita que agrada a Deus? Vamos à casa do Senhor com alegria, com alaúdes, com harpas, cantando, louvando. Quando a gente vai prestar um culto ao Senhor, como foi hoje de manhã, a gente foi cantando, né? Cantamos uma parte da manhã gostoso, depois tivemos a palavra, depois tivemos mais louvor ainda. Então, olha como é gostoso estar na presença do Senhor. E eles então foram com trombetas, com alaúdes, com harpas, cantando com alegria para a casa do Senhor. Faça isso, meu irmão, testemunhe aquilo que Deus fez, a vitória que você conquistou. E versículo 29, para nós concluirmos. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Ou seja, a notícia esparramou. Todo mundo ouviu. Puxa, 3 nações para destruir uma, e as 3 nações foram destruídas totalmente, e nenhuma vida foi perdida do povo de Israel. Porque o Deus de Israel é poderoso mesmo. Então não vamos nunca tentar
ir contra este povo, porque nós vamos ser derrotados. Então, o que ele falou aqui, né? O reino de Josafá ficou quieto e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Em redor, as demais nações que estavam ali ao redor de Josafá não tiveram nenhuma intenção de tentar guerrear, porque a resposta já foi dada aqui. Meu irmão, dá para a gente ver então como é importante nós depositarmos no altar do Senhor a nossa luta, o nosso problema e descansarmos. Se está difícil, meu irmão, jejum, oração e louvor. Jejum, oração e louvor. E depois, agradecimento. Não é uma arma gostosa? Jejum, oração, louvor e depois da vitória, agradeça. Que Deus vai se agradar de você também, não é? Então, nós temos a palavra do Senhor como a nossa receita. Esse aqui é um exemplo, mas quantas outras receitas como essa, né, de pessoas que tiveram a vitória, mesmo em campo de batalhas, ou mesmo em outras áreas da vida, na família, né? Nós temos muitos relatos, né? A família que buscou a Deus e teve a solução, como Deus ouviu as orações, como Deus respondeu a oração, como foi a oração de Ana, quietinha lá, seus lábios murmuravam, simplesmente só mexiam, e Eli pensou que ela estava bêbada. E aí ela expressou, não, meu Senhor, estou aqui amargurada de coração. Ela se derramou perante o Senhor. E Deus usou Eli para falar, ó, daqui 1 ano você vai ter um filho. E foi Samuel, né? Grande profeta que Deus levantou. Como Deus responde às orações? Quando a gente se derrama, se humilha, busca, confia, e aí nós vamos ter esse motivo de gratidão ao Senhor. Curva a sua cabeça por um instante. Senhor, muito obrigado por esta palavra, que possamos colocar em prática nas nossas vidas, porque é a tua palavra, é a receita do Senhor. Dá-nos forças, ousadia, vontade e disposição para cumprirmos aquilo que o Senhor revela para nós. E a tua palavra é viva, a tua palavra é um livro revelado. Então temos que ler e absorver e praticar. Aceita a nossa gratidão. Esteja abençoando cada um que está me ouvindo, Senhor. Eu não sei das lutas, dos problemas, das aflições, das angústias que este povo que está me ouvindo estão passando. Mas, Senhor, aprendemos hoje que nós precisamos depositar no teu altar as nossas lutas, os nossos problemas e confiarmos que o Senhor vai pelejar por nós. Portanto, entregamos agora, pela fé que nós temos no Deus vivo e verdadeiro, cada pedido de oração, cada momento agora que o teu povo está colocando no teu altar, que o Senhor possa, pela tua misericórdia, como fez com Josafá, nos ouvir o nosso clamor e vir ao nosso socorro. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Após essa pregação aqui, vai ter a ceia que nós tivemos hoje de manhã, foi gravada. Você que porventura não pôde estar conosco, você pode então participar da ceia na sua casa, naquele momento que nós vamos orar pelo pedacinho de pão, o suco da uva que simboliza, né, tanto o corpo quanto o sangue do Senhor, e você pode ter essa comunhão aí na sua casa, mas é claro, é indispensável que você esteja conosco, mas muitos podem estar viajando ou trabalhando, como nós sabemos que existem pessoas que estão trabalhando no dia de hoje, mas nesse momento que você estiver ouvindo esse vídeo, pode participar da ceia também, vai ser uma grande bênção. Lembrando também, amanhã, a nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, começa o jejum da vitória. Jejum da vitória, esse nome é lindo, né? É um jejum que vai ter vitória. Jejum da vitória que começa dia 7, que é amanhã, 7 de abril de 2025, e vai até o dia 27/4 desse mesmo mês. Ou seja, começando o dia 7 até o dia 27, são 21 dias, que era o jejum de Daniel. Se abstendo de alguma coisa que lhe custe, mas com propósito, não para passar fome nem fazer regime. Jejum não é para fazer regime nem passar fome. Jejum é isso que eles fizeram aqui, clamaram, depositaram o problema, se humilharam perante o Senhor e confiaram. Então tem uma causa aí que está difícil, olha a receita aqui, jejua, ore, né, junto com a sua família, deposite esta causa no altar do Senhor, que certamente Deus vai te dar a resposta. Daniel jejuou por 3 semanas, né, as coisas agradáveis, que era carne, vinho, manjares, ele se absteve até de colocar perfumes, porque ele estava sendo consagrado ali através daquele jejum, daquele choro, daquele clamor perante o Senhor, e Deus deu a resposta através do anjo sendo mandado. E nós temos respostas através da palavra. Deus pode falar poderosamente pelo Espírito Santo ao nosso coração, até audivelmente, se Ele quiser. Então, esse jejum da vitória começa amanhã. Faça um propósito com Deus, é você e Deus. Tire alguma coisa, ou tire uma atividade que você, né, está muito fixado ali. Às vezes as redes sociais nos privam de fazermos coisas mais importantes, dominam o nosso tempo. Então,
Faça, Senhor, eu quero tirar esse tempo que estou gastando aqui, até inutilmente, tem coisas importantes, mas coisas que são inúteis, e eu vou gastar tempo com oração, vou gastar maior tempo na leitura da tua palavra, lendo outras receitas como essa que nós lemos. Então faça esse propósito, Deus se agrada quando a gente faz um propósito perante Ele. E lembrando também, amanhã, no Brasil todo, a Igreja do Evangelho Quadrangular está promovendo uma live que chama Vida para as Nações, às 20 horas. O pastor Mário de Oliveira, nosso presidente, ele fez 5 milhões desses frasconetes. E aqui tem o óleo da unção, e nós vamos nós vamos assistir, né, a esta live no canal de YouTube. E então você pode assistir essa live e também receber com esse frasconete que você já recebeu. Se você não tem, pode nos procurar. E esse frasconete, naquele momento da live, vai ser consagrado e depois você pode se ungir, pode distribuir para alguém que está necessitando de uma cura, porque o poder de Deus alcança, o poder de Deus é maravilhoso. Então, nós vamos ter essa live para as nações amanhã às 20 horas no canal de YouTube. Está aqui o endereço que está lá, www.vidaprasnações.com.br ou YouTube Quadrangular Oficial, que também são duas formas de você acessar esta live às 20 horas. E também nós aqui de São Paulo temos o pastor Mário que vai gravar essa live aí na Praça Olavo Bilac, número 90. Vamos lá, vamos assistir ao vivo. O Brasil todo vai estar sendo transmitido via YouTube. Mas nós que estamos aqui, né, na capital, podemos ir até a igreja sede. Eu convoco você para juntamente comigo participarmos desse momento tão gostoso, né? Ao vivo, nós vamos estar ao vivo. O Brasil todo vai estar pela rede social, YouTube, mas nós podemos estar vivo. Então, ao vivo, podemos então participarmos juntos lá. Conto com você, se puder ir, vai ser um grande prazer e esta festa será mais regada de alegria com todos nós naquele momento. Esses então eram os recados que nós íamos dar a você. Então tenha uma semana de paz, uma semana feliz, uma semana abençoada e receba a bênção agora em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço gostoso em alguém. Deus te abençoe. Uma ótima semana.